Então, Romanos 4,16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Será que já deu para entender alguma coisa? Eu acho que não, porque senão os irmãos já teriam glorificado, teriam agradecido a Deus. Porque a gente está aqui porque a gente tem uma promessa. Deus nos chamou e nos escolheu e nos trouxe aqui já com uma promessa. Uma só, eu já sei que todos nós temos, que é de salvação. Então a gente já pode aguardar nisso, mas cada um de nós, a palavra diz que cada um de nós temos promessas pessoais que o Senhor deu para cada um. Ele distribuiu talentos, ele distribuiu dons, ministérios. Cada um Deus tratou e tem tratado no pessoal e no individual. E ele gosta, ele é um Deus que gosta de surpreender. O nosso problema que a gente tem hoje nunca vai ser maior do que a gente pode esperar. Eu tenho um sonho, tenho um desejo, e para Deus é muito grande o meu problema que vai invalidar ou impossibilitar que Ele realize aquilo que Ele prometeu? De maneira nenhuma. O que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo hoje, que aparentemente é o fim daquilo que Ele prometeu, é o fim daquilo que eu espero, de forma alguma tem como anular a palavra que Ele liberou sobre a minha e a tua vida. Isso não anula. Ele é um Deus que gosta de surpreender. A esperança não é aquilo que a gente deseja, mas é aquilo que a gente jamais imaginou. Eu consigo imaginar Abraão, já com uma certa idade, ajustando os óculos, esperando para enxergar o netinho dele, né? Que ele teve com a escrava, porque ele... já estou velho, toma aqui a escrava, dá um jeitinho, porque aquilo que Deus prometeu, pelo jeito, não era bem assim. Não era bem assim, então eu vou fazer do meu jeito. Não. Quando ele ajustou os óculos, ele enxergou o filho dele, não era neto. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, sim. E Moisés, por exemplo, ele estava na terra prometida, e aí ele pode se imaginar ali do lado da Miriam, Arão, os irmãos dele, contemplando, né, entrando na terra. Foi assim que aconteceu? Era assim que ele esperava. Ele trabalhou uma vida inteira para que isso acontecesse. Ele batalhou, ele suportou provações, sofreu. É assim que acontece com a gente sofre por aquilo que a gente espera, por aquilo que a gente deseja, que a gente coloca no nosso coração. Só que os planos de Deus vão além do que a gente pode imaginar. Porque quando ele se para assim lá em cima, e era para ele estar do lado de Arão e Miriam, de repente ele está do lado de Elias e Jesus na transfiguração. É muito além. É muito além. A gente às vezes está andando, caminhando em cima dos sinais e das direções que Deus vai dando para a gente ao longo da nossa vida, mas para alcançar algo muito maior do que aquilo que a gente consegue alcançar com a nossa mente, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
propósito. Deus tem coisas muito maiores que a gente não é capaz de alcançar. A gente olha e fala assim, mas não está acontecendo. Tá. Enquanto a gente está na posição, persistindo, andando na direção daquilo que Ele falou, é ali, a terra é ali, vai para lá. É o sinal que hoje Ele está dando que a nossa mente, a nossa capacidade consegue entender. E a gente fala, mas eu não estou chegando a lugar nenhum. Pô, eu falei, eu gritei, eu chutei a rocha, sei lá, e fiz tudo a perder. Não precisa perder. Se mantenha na posição. Você não pôs tudo a perder. A gente põe tudo a perder se a gente desiste e volta para o Egito. Aleluia, glória a Deus. Se a gente se mantém na presença do Senhor, a gente não põe tudo a perder. Porque Ele tem coisas muito maiores. Porque são coisas espirituais, são coisas que são do plano e do sonho dEle. A gente tem a nossa limitação de acordo com aquilo que a gente deseja. Só que a gente só vai ser plenamente satisfeito porque a gente hoje, eu realizo, o meu sonho é trazer uma palavra inicial. Ai, mas quando me dão uma oportunidade, aquilo já deixou de ser, eu quero outra coisa. A gente é insaciável, a gente sempre quer mais. A gente não tá... O meu sonho é louvar, louvor, já quero outra coisa. A gente não se satisfaz, porque o nosso coração, a nossa alma tem sede das coisas de Deus, dos planos de Deus, de coisas que não estão aqui. Não é o que eu acho que é o que eu desejo, é aquilo que eu projetei. Mas na verdade, foram pequenas direções que o Senhor foi colocando para me fazer caminhar para realizar o grande propósito dele, que eu só vou enxergar lá na frente. E se eu não desfalecer no meio do caminho, se eu não desistir, não voltar para trás. Então, quantas vezes o Senhor até hoje já não surpreendeu eu e você, você esperando uma coisa e Ele se agoniado, sofrendo com alguma coisa, quando você vai ver, quando você vê, você imagina, olha só que coisa tremenda que Ele fez. Ele é um Deus que faz dessa forma, porque Ele não depende de mim e de você. Ele não depende de nós. Ele só quer, Ele deseja a nossa obediência, Ele deseja o nosso posicionamento. E Ele deseja que a gente obedeça. Isso daqui Ele quer, Ele depende disso, ó. Que a gente cumpra a palavra dEle, que a gente estabeleça o reino dEle aqui nessa terra como igreja, que a gente ligue nessa terra as coisas para serem ligadas no céu. É isso só, é isso. E a gente vai ser plenamente feliz e satisfeito realizando a vontade de Deus. E é essa palavra que eu creio que o Senhor tem ministrado para a gente.